Começamos mais um estudo. Dessa vez o capítulo é O Homem Vermelho e o Homem Branco, do livro A Descoberta da Criança. Primeira vez que a gente lê esse título, a gente pensa, mas do que ela está falando, né? Esse é um capítulo um pouco mais longo. Ele tem informações assim que são muito importantes para quem é professor, para quem é mãe, para quem é pai, porque aqui ela dá exemplos reais do que a gente pode fazer com a criança, né? Ela não especifica muito, um pouquinho, né? Mas aqui é focado em crianças, né? No primeiro plano, 2, 3, 4, 5 anos, certo? Então, Montessori nasceu para crianças nessa idade, né? Então, a gente vai começar o nosso estudo e a gente tem que fazer um jeito do resto do pessoal vir, né? A gente, vou lembrar antes, mandar mensagem na semana anterior, a gente pode mandar, eu e vocês, né? A gente pode mandar o que a gente grifou, o que a gente está estudando. Eu só mandei hoje, falando do nosso encontro. Mandar mais mensagem ajuda o pessoal a preparar e vir para o nosso estudo. Porque eu não vou estudar sozinho. Se só eu vier, a gente pula o estudo, hein? Faz só quando vocês vierem. Vou fazer sozinho, não. Falei que não vou dar aula. É uma discussão, um entendimento, né, conjunto. Então, quem gostaria de começar a falar sobre esse capítulo? Eu achei interessante esse capítulo que você começa a entender a cabeça da Montessori em relação às crianças, porque tem sempre muita introdução, aquela coisa toda, né? Mas aqui você já vê coisas práticas, né? E assim, voltado para. Porque dá a entender que ela divide em duas coisas: vida prática e uma coisa sensível. Eu estou bem lembrado. É sensorial, material, atividade sensorial, material sensorial. É, então, quando ela entra aqui na vida prática, aí você começa a entender o que que ela quer fazer. Na verdade, o que ela entendeu é o seguinte, que nós, seres humanos, somos pessoas, somos os animais mais avançados, vamos pôr assim. Então, você tem que treinar a criança para conseguir viver entre nós da melhor maneira possível. Parece meio básico, mas do jeito que ela fala, você entende bem isso. Fala, então tá, ó, você tem que conseguir, por exemplo, desviar das pessoas, você tem que conseguir comer direitinho, virar a página do livro com carinho, você tem que ter os seus movimentos contidos, não pode ser espalhafatoso, não pode ser desajeitado. Então, assim, porque isso vai gerando, provavelmente quando cruzar lá para frente com o sensorial, deve fazer mais sentido ainda as coisas do sensorial, né? Mas é bem interessante isso, né? E principalmente a independência, né? Ah, se você faz as coisas, tem um processo organizado, tem um passo depois. Então, vou lá, vou pegar água, tem um processo organizado que ajuda a despertar na criança tanto os movimentos físicos quanto a inteligência, né? Então, É. é bem interessante essa parte dela, o que que ela está pensando, né? E é legal esse seu comentário, Jefferson, porque a gente veio do capítulo que falou do selvagem de Aveyron. Então, ela fala desse menino que cresceu fora de uma civilização, e daí ela traz a importância da civilização, né, dessa vida social, dessa vida comum que a gente tem, e como como a gente tem que introduzir a criança nessa vida, que ela chama de vida prática, né, nesses afazeres do dia a dia, logo de pequena. Então, né, a gente que é mãe, a gente que é pai, não tem mãe perfeita, pai perfeito, professor perfeito, criança perfeita, né? Mas a gente vai comendo bola em algumas coisas, então a gente dá comida na boca da criança, a gente limpa por ela, a gente veste ela. E é exatamente é, esse essa visão que ela dá. Então ela falou assim, o que que acontece, né, com essa criança que fica isolada desses costumes, dessa civilidade, dessa sociedade, dessa interação. E daí essa criança que está conosco também, isso não basta. A gente tem que ajudá-la a se integrar no dia a dia da nossa vida.
Então, vida prática, então, né, eu não sei se vocês conhecem, num ambiente Montessori para crianças entre 3 e 6 anos, a gente tem 4 áreas. Então tem área de vida prática, área sensorial, área de linguagem e área de matemática. São essas 4. É claro que no dia a dia que eu vou com a criança, ela nem sabe o que que ela está fazendo, se é um ou se é outro, né, para ela pouco importa. Mas para nossa organização e organização do ambiente, a gente tem essas 4 áreas. Sendo que a vida prática é bem isso que ela falou, é como, ajudar a criança nessas tarefas que nós temos repetidamente todos os dias. Então, que seja o comer, né. E eu estava pensando há umas semanas atrás, tem um vídeo meu no YouTube que deu super certo, né, tem 40.000 views, eu acho, e é "O que é o método Montessori?". Daí eu estou pensando em fazer um vídeo, né, o que é o Montessori na prática, como colocar na prática. E, né, até quando a gente fala vida prática, né, e colocar na prática é o mesmo sentido. E eu provavelmente vou fazer um vídeo que é mais ou menos está compilado, a ideia está compilada aqui nesse capítulo, que é assim, o que que eu posso fazer, eu gostei de Montessori, tenho filho, o que que eu posso fazer em casa? E é basicamente isso, é ajudar a criança a ter uma refeição, a ela se servir, a ela colocar a mesa, colocar prato. E tem coisas nisso que, assim, você tem que comprar, sair, você tem que estudar. Ela fala, né, da parte do movimento, a gente vai entrar nesse assunto, economia do movimento e tudo mais. Mas tem coisa que é muito simples, que é muito básica, que é pegar, de repente, a meia que ela usa no dia a dia, a camiseta que ela usa, e colocar numa gaveta onde ela alcança, numa prateleira onde ela alcança. Só isso. Pegar, o copo de água e colocar num lugar onde ela alcança. Pegar, os pratos que ela vai usar, ou os pratos, né, que a gente usa para colocar na mesa, e colocar num armário baixo. Então tem coisas que são muito simples e a gente pode, assim, colocar em prática hoje. E também posturas nossas, né, porque quando ela fala de vida prática, é esse espaço onde ela vai ter as ferramentas adequadas, né, para fazer, para treinar, e também esse lugar que ela pode errar. Ela pode acertar, ela pode demorar, ela pode tentar de um jeito, tentar de outro. Mas é exatamente isso, assim, então, eu vejo como uma contraposição a esse capítulo anterior que a gente estudou, né. E você Eu falou gosto de fazer esse vídeo, né? Como eu comecei a ler com esse livro aqui, meu filho vai fazer 2 anos agora esse mês. Então, eu tô querendo colocar um monte de coisa em prática. Eu comecei a fazer isso, um checklist de como seria o cotidiano dele. Então, acordar, vai ter que ter lá tipo uma piazinha, aqueles copos, tem o espelhinho. Aí depois ele mesmo vai arrumar a mesinha dele, cortar as frutinhas dele. Porque tem muita coisa para fazer em casa. Uma coisa que eu recomendo para todo mundo que ainda não fez fazer o curso do Felipe de períodos sensíveis. Muito bom. Lá tem bastante coisa, também bastante detalhe, a parte de limpeza bem detalhado, achei bem legal. E muita coisa para aplicar em casa. Então, assim, eu acho que em casa dá para fazer muita coisa. Nossa, e a criança gosta demais dessas coisas de gente grande, entre aspas, né? Larga o brinquedo para ir mexer no prato, na panela, né? Então, eu acho que seria muito interessante fazer esse vídeo, porque tem muita coisa para fazer que realmente, não com muito recurso, com um pouco de criatividade, você monta quase tudo, né? é, então, daí ela até, ela entra nessa parte de vida prática, né, e ela começa falando desse homem vermelho e esse homem branco, para trazer a importância, eu, pelo menos da minha interpretação, né, da a importância da escolha, da liberdade de escolha, da desse movimento, da importância do movimento, para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento das nossas crianças. E, né, homem vermelho e homem branco é só uma analogia entre o nosso sistema, né, circulatório e o nosso sistema, nervoso. E o vermelho, né, referente ao sangue, e o homem branco é referente ao outro sistema. É nervoso que os dois, ela até divide, né, um e outro, mas ela sabe dessa independência, dessa interdependência. E é interessante também, assim, uma coisa que me lembrou forte esse capítulo, né, é que ela é médica. Então,
né, começando a ler o capítulo, daí me veio assim, ah, ela é médica, né? Ela tem uma bagagem muito grande da medicina. E daí, em vários momentos, ela traz, né? Acho que um dos livros mais complicados de ler é A Mente Absorvente. E tem coisas que você fala assim, mas parece que eu vou virar médico, estou estudando, né, para entender medicina. Mas ela traz isso, né, para dar a base para a vida prática, né? Então, ela faz essa ligação do como o nosso corpo é organizado para lá, né, no meio do capítulo, falar assim, ó, é importante que a criança ela consiga colocar a mesa. Então, é uma abordagem, né, de todas as abordagens que eu vi, né, ela tem uma solidez, assim, muito grande. E essa visão médica dela, ela vira e mexe, ela traz nos seus textos. Daí eu grifei aqui uma parte logo no comecinho que ela fala assim, né? O trabalho mental deve ser acompanhado de sensações de verdade e de beleza que o reanimem, e de movimentos que permitam a exteriorização das ideias e as projetem num mundo em que os homens devem auxiliar-se mutuamente. E constantemente, né, eu falo que o desenvolvimento da inteligência do ser humano, ele está ligado ao desenvolvimento do movimento. E essa relação que ela coloca, né, dos músculos, do movimentar-se, é exatamente para a gente ter uma inteligência mais aguçada. E daí ela traz também o que se faz muito, né, porque a gente viveu isso, né, então a gente tinha aula de... Acho que na minha época não falava ginástica, né, falava educação física, ela traz até o termo de educação física. A gente fazia educação física, então ficava sentado a manhã inteira. E daí tinha 40 minutos que ali a gente dava o sangue, né? Quem gostava, né, de futebol, gostava de esporte, era o melhor momento da escola, era, era a aula de educação física. E daí ela traz essa contraposição entre é, a gente deixa essas crianças paradas tanto tempo que depois a gente tem que criar um momento para elas se mexerem. E que seria mais útil, né? Que é mais útil que a gente crie esse ambiente onde a criança já se mexa normalmente para as suas atividades. E eu não sei se vocês já foram num ambiente Montessori, depois eu posso até mostrar. O tapete, alguns materiais, eles são pesados, tão pesados que uma criança de 2 anos e meio, às vezes ela está fazendo tanta força que ela geme. Ela fala, ah, Pipe, eu não consigo, me ajuda. E é um esforço. Ela vive nesse lugar, mesmo mesa, cadeira, o tapete, tem os encaixes cilíndricos, né, o maior cubo da Torre Rosa. A criança ela tem que se esforçar, ela tem que usar realmente seus músculos, sua força, porque isso é já uma ginástica, né? Então eu não preciso, então agora vamos fazer uma ginástica específica para mexer os nossos corpos, para fazer força. A gente não precisa fazer isso no ambiente Montessori, porque essa ginástica já está incluída no dia a dia. Você A gente vai ter falou que da falar mais. questão do tapete. Você falou da questão do tapete, uma coisa, assim, eu não sei se mais pra frente ela dá uma outra visão, mas eu sempre tinha a impressão que o tapete era para delimitar o espaço, né, assim, do trabalho. Mas aqui ela fala que é para a questão do movimento, né, assim, que a criança, né, para ter mais liberdade ali na forma de sentar e tudo. E eu fiquei com essa dúvida, assim, a finalidade realmente do tapete foi para essa questão aqui do movimento, ou é a junção das duas coisas, ou em outro momento ela vai falar, né, diferente? É, o uso do tapete, primordialmente, no ambiente Montessori, é para o trabalho. Então, a criança ela trabalha na mesa ou no tapete. Então, o tapete é uma ferramenta de trabalho. Sendo uma ferramenta de trabalho, a gente não trata ele como um tapete comum. Porque um tapete comum, ele fica no chão e você pisa. Todo mundo passa por cima. Mas se a gente pensar, né, que é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta que eu estou usando, e eu tenho o meu tapete, porque são vários tapetes que a gente tem, né, no ambiente Montessori, e eu tenho lá o meu tapete, a outra pessoa não vai ficar passando em cima do meu tapete. E eu vou cuidar desse tapete como uma ferramenta de trabalho. Então, eu vou cuidar para que ele fique limpo, para que ele fique, né, esticado. E eu acho que ela fala aqui da criança deitar. Então, é muito comum a criança que está usando o tapete,
ela meio que se estica meio para cima do tapete e vai mexendo no material e metade do corpo dela está no tapete. A nossa instrução, né, quando a gente usa o tapete, é como um material para criança usar para trabalhar. A gente fala muito essa palavra trabalhar, né, mas pro mundo geral, pro leigo, é brincar. Na hora que a criança está montando lá o quebra-cabeça dos continentes, o mundo inteiro vai falar: a criança está brincando. No termo Montessori, a criança está trabalhando porque existe um esforço que vai fazer com que ela se desenvolva. Pode ser uma brincadeira, e tem algumas coisas que a gente chama de brincadeira, o termo, né, tanto faz. Mas o tapete, ele serve para isso, é com o propósito da criança trabalhar. Ter uma atividade que seja útil, né, ali para o que ela quer. É porque ela fala assim, né, que assim, a questão da motivação de adquirir o tapete, né, para casa de bambini seria essa questão, tipo, as crianças desejarem trabalhar sentadas no chão, né, depois de terem sentado junto à mesa, pega um tapete, estende no chão e acomoda sobre ele, né, que aí coloca, nenhum adulto interfere nessa troca de posição, podendo a criança assim seguir tranquilamente os impulsos da natureza, né. Então, assim, eu entendi como se a motivação do tapete fosse essa possibilidade da criança trabalhar, seja numa mesa ali, né, na escola tradicional tem que ficar sentada na mesa, né, aqui não, no ambiente Montessori, ela vem dessa necessidade da criança, né, usou os tapetes para ela ter esse movimento livre de escolher, né, a forma como quer É, trabalhar, né, eu tive mais mas, esse entendimento. foi isso mesmo que eu entendi, Paula. E daí é interessante porque quando eu li esse trechinho, eu pensei assim, no escritório, a gente não trabalha no chão. O adulto já não trabalha no chão. A gente não tem costume, né? Pelo menos a nossa sociedade, que é a brasileira, a gente não tem costume de trabalhar no chão. Tem algumas rodas, alguns lugares, né, que o pessoal senta no chão, mas no geral, por exemplo, você vai trabalhar, a gente não trabalha no chão. Tem algumas culturas que os adultos trabalham no chão, né? Mas como na nossa cultura não tem isso, né? A, ela criou essa forma do tapete, porque às vezes para a criança é mais cômodo o tapete do que o ficar sentada. E a criança também trabalha de pé, né? Porque tem a mesa, a criança, algumas, elas ficam de pé. Então, ela pode trabalhar de pé, na mesa, sentada à mesa, e pode trabalhar também no chão, em cima do tapete. São as formas que elas encontram para trabalhar. E o interessante é que tem certas coisas que quando ela fala, você começa a pensar, por exemplo, é porque hoje, né, ainda bem temos acesso à internet, a gente se encontra, estuda, mas quando você vê alguém, por de uma maneira assim, de uma classe econômica superior que teve uma educação, que não é fazer faculdade e tirar diploma, não, é um outro tipo de educação, de etiqueta e tal, você vê que a pessoa é contida, faz movimentos contidos, você sente que ela é diferente, mas eu nunca entendi o que é que tinha de diferente na pessoa. Eu falei assim, essa pessoa é diferente, mas eu não sei o que é que está de diferente nela. Quando você vai lendo o livro da Montessori, você vai entendendo. Ela tem movimentos contidos, movimentos corretos, senta devagar, levanta devagar, abre a porta devagar. Então, ela tem um treinamento psicocorporal muito mais, muitas vezes, não que ela fez o Montessori, mas é porque, sei lá, veio de uma educação diferente nesse sentido, que hoje a gente consegue ter acesso por meio desses estudos e por meio de escolas Montessori para passar, às vezes, para os nossos filhos uma coisa que a gente não teve. Porque quando ela fala assim, por exemplo, se você tem movimentos bruscos, é muito tênue a diferença de você, a linha para você ficar meio grosseiro, no sentido que ela está falando, né? Movimentos bruscos, atrapalhados e tal, e ter movimentos contidos, sensíveis, educados, né? Tanto é que ela fala que abrir e fechar a porta, sentar, você põe a linha para poder andar em cima, segurando as coisas, põe ali as cadeirinhas para poder. Eu uso cadeirinha aqui com o meu filho, né? Achei muito interessante. Para ir desviando, para não topar com as pessoas, aprender a brincar em silêncio. Então, nossa, é que eu entendi, nossa, tá treinando você para você ter inteligência, conhecer o seu corpo, conhecer a coisa, mas também para você ficar muito bem adaptado às pessoas. E isso é uma inteligência, né, social, de certa forma, que eu jamais teria visto e entendido dessa forma se não fosse inclusive a forma como ela explica, né? Achei muito interessante essa coisa do trabalho, que além de ser o trabalho, além de ser a parte de fazer os processos, como cozinhar,
se servir, né? Tem todo um processo e tal, mas também a delicadeza e a habilidade de fazer as coisas, né? Porque se você for virar depois um médico, virar um engenheiro, você tem que ter habilidade também. Tem que saber como fazer as coisas com a mão. Não é só o que entra no cérebro preso na carteira. Você tem que conseguir pôr isso em prática na física, né? Fisicamente. Então você tem que estar dono do seu corpo e dono dos seus movimentos de uma forma muito mais sensível. E ela põe isso aqui muito bem nesses detalhes que ela vai explicando aqui, né? É. Pode falar, Lidiane. E, É, eu, essa parte do se conter também me chamou muita atenção, assim. Você se conter para você ficar livre. Então, era uma coisa que ficava muito ainda aberto para mim no método do Montessori, assim. Quais seriam os limites da liberdade da criança? Então, ela precisa se movimentar, beleza. Mas se movimentar até que ponto sem quebrar o ambiente? E daí, esse capítulo, ele veio trazer essa clareza para mim. Você vai educar a criança para que ela aprenda a se conter, assim ela tem uma liberdade para que os outros não fiquem contendo ela. Então, ela vai ser livre para se movimentar o tanto que ela precisa. Mas a partir do momento que ela tem a graça de andar, que ela aprenda a precisão dos seus movimentos, ela também conquista a liberdade. E assim, essa foi a chave para mim. O capítulo me conquistou nisso, assim. É a disciplina pela liberdade, não só a baderna. E também, assim, eu fiz o mesmo contraponto com o Selvagem da Avignon, porque ele se sentia muito livre na natureza, ele se sentia muito feliz na natureza. E ela falava da delicadeza com que o mestre ia guiando ele para a sociedade. Não conseguiu inserir ele totalmente, mas a delicadeza. E a mesma coisa eu vejo com as crianças muito pequenas, assim, a delicadeza que a gente tem que ter para guiar os movimentos delas sem que a minha vontade seja mais forte do que a vontade daquela criança, que às vezes está esperneando porque quer fazer alguma coisa que não pode, e eu tenho que guiar aquilo sem que a minha vontade seja é, fira a natureza dele mesmo. Achei isso bem interessante no ponto dela. Foi a primeira vez, eu acho que esse capítulo ele me chamou a atenção porque agora está entrando no método. Eu, eu que sou leiga, então agora eu me senti realmente entrando no estudo, assim, eu consegui visualizar ele de forma mais completa. Legal. Até uma fala do Jefferson me fez lembrar assim, sabe quando a gente assiste um programa de chefe de cozinha e a gente vê lá o chefe de cozinha que tem muita experiência, vai ter vários restaurantes, não sei o quê, e daí ele vai cortar uma cenoura. Só que é tão bonito ele cortando, parece assim, ele corta com uma maestria tão grande, assim, só tá cortando cenoura, não tá fazendo nada demais. Claro, ele tem uma faca, né, super bonita, uma faca super afiada, mas ele tem uma destreza no corte que quando você olha, dá até vontade de você, né, comer o prato que ele tá fazendo só para fazer que nem ele fez, que é essa maestria do movimento. Então, se a gente pegar, né, esses profissionais, ou mesmo nós, né, em determinadas áreas, a gente repetiu tantas vezes aquele movimento, a gente, né, é, é, foi se aperfeiçoando tanto na exatidão, da precisão daquilo que a gente faz, que o nosso movimento ele fica diferente. E a criança, ela busca isso pequenininha. No primeiro plano, ela já está buscando isso. Por isso que ela entra aqui na parte, né, do movimento e ela fala, né, da análise dos movimentos e da economia dos movimentos. Porque se para essa criança, aqui ela nem falou ainda, né? Que essa criança que absorve o meio, ela tem um adulto que, de alguma forma, já trabalhou, já analisou os seus movimentos e está trabalhando em economia de movimento, isso vai ajudar a criança no seu desenvolvimento. Então, como que eu coloco o prato na mesa? Como que eu bebo água? Como que eu sirvo, né, água? E, né, no treinamento Montessori, né, o treinamento que eu fiz, ele é muito legal. Assim, ele é fantástico. E eu sou muito observador. E eu observei assim, tinha 32 pessoas. As pessoas, o movimento das pessoas no início do treinamento eram
depois, né, de um ano de estudo, de trabalho, de prática, o movimento das pessoas era outro. Isso foi tão forte na minha vida que às vezes as pessoas me olham e falam: "Ah, mas Felipe, você faz isso dessa maneira, não sei o quê, né, os seus movimentos". E eu sei que tem uma parte que era minha, óbvio, mas tem uma parte que veio do treinamento. Porque o treinamento para a criança, né, entre 3 e 6 anos, é é muito importante esses 2 itens aqui, análise dos movimentos, a educação dos movimentos, né, análise dos movimentos e economia dos movimentos. Porque não basta só, né, fazer com menos movimentos, não basta só fazer os movimentos mais simples. É necessário fazer ele com essa maestria, com essa graça, com essa vida, com com essa, com essa harmonia. E no treinamento, a gente faz para as coisas mais simples. Eu vou descer depois ali na casa da Vida, se der tempo, acho que dá. E daí tem material lá os encaixes cilíndricos, que é só pegar, né, o cilindro e encaixar. A gente repetiu muitas vezes no treinamento. E é um movimento super simples, mas mesmo nesse movimento simples, a gente vê como, isso que ela fala aqui, como a gente tem, é meio duro, meio grosso, e daí a gente vai fazendo e vai repetindo, vai fazendo e vai repetindo, e é como se a gente fosse para o caminho desse chefe que a gente vê ele cortando, né, uma cenoura, ele corta no movimento, numa destreza, e fala assim: "Eu quero comer essa cenoura, vou cozinhar em casa só para", porque isso traz uma graça, isso traz uma beleza, isso traz, né, uma ordem. Então, ela foca bem, nessa parte do movimento e, assim, ela explorou bem superficialmente, mas já é um que nem a Lidiane falou, já é do método. Aqui a gente está falando do método Montessori. O pessoal foi chegando, hein? Quem mais? Quem mais vocês querem Eu comentar? ia, eu ia só comentar uma experiência que eu tive quando eu fui observar, né, a sala da minha filha, né, ela estudou na escola Montessori, e aí a primeira vez ela estava trabalhando com material que é tipo um zoológico, que é uma bandeja gigantesca, assim, né? E aí ela veio pela sala trazendo aquela bandeja e a minha vontade era, tipo, né, ir lá ajudar, assim, porque uma hora eu falei, vai bater no amigo, vai bater no material, vai derrubar uma coisa, né? E aí você vê, assim, como que ela naquele esforço, assim, que a bandeja era gigante, né? Ela trazendo, mas desviava né, dos obstáculos e aí conseguia colocar no lugar, assim, de uma forma que você ficava realmente funcionando, assim. Porque eu acho que fosse um adulto, né? Talvez batesse no, no material, derrubasse alguma coisa lá, né? E ela levou lá de uma ponta a outra da sala, né? Sem derrubar nada, colocou lá no tapete, né? Então, pra mim, assim, foi uma experiência bem interessante ver isso na prática, né? E quando a gente vai trabalhar com criança, né, como professor, no começo a gente tem que respirar fundo para se acalmar e deixar a criança fazer por conta própria. Eu lembro uma vez, primeira vez que eu entrei lá na França numa sala Montessori, e daí tinha atividade de fazer suco de laranja. Então ele pegou a laranja, daí ele pegou uma faca de serra, e ele começou a serrar assim. E daí a faca estava perto do dedo dele. E daí eu respirando assim, eu queria ir lá e tirar a mão dele, falando: "Não, toma cuidado, não sei o quê", mas eu deixei ele, né, porque ali eu sabia que o meu papel era só observar. E daí ele foi cortando, cortando, e ele cortou a laranja. Então uma criança, ele tinha o quê? 3 anos, ele cortou uma laranja e fez o suco. Ele tinha uma faca de serra, que aqui para algumas pessoas, ou mesmo lá na França, né, alguns adultos, acham isso, muito perigoso. É perigoso se não for dentro desse contexto, onde a gente está educando os movimentos, onde a criança veio, né, de um passo e outro passo e outro passo, num ambiente preparado, uma faca acaba na sua mão, num lugar calmo, numa mesa que seja adequada. E eu lembro, assim, eu respirando fundo, assim, para não intervir na tarefa da criança. Tem mais. O que mais comentar? Esse capítulo é grande, tem bastante coisa.
Daí tem uma parte que é muito relevante para nós, né, no método Montessori. Ela põe aqui, né, na página 95, ela fala: lavando as mãos, as crianças não almejam somente a limpeza, mas também a própria habilidade de lavar as mãos. Daí isso é uma diferença grande entre o adulto e a criança. Então eu vou lavar a louça, eu lavo louça para acabar logo esse trabalho, porque eu quero assistir um filme, eu quero dormir, quero fazer outra coisa. Então eu lavo a louça com o propósito de terminar, porque eu quero deixar limpo, quero fazer outra coisa. A criança, para muitas atividades, a criança do primeiro plano, ela está fazendo aquela ação, tem também para lavar as mãos, para deixar as mãos limpas, para deixar o prato limpo. Mas, muitas vezes, o mais importante ali é a habilidade que ela está criando no exercício daquela atividade. Então, ela lava as mãos para ter uma destreza melhor, para segurar melhor o sabonete, para conseguir lavar melhor a sua mão, para ter os movimentos mais precisos, mais adequados. Então, ela faz, claro, com o propósito, né, de chegar nesse fim, mas às vezes é mais importante essa experiência que ela está tendo, porque é nessa experiência que ela se educa, nessa experiência que ela vai metrizar os seus movimentos. E é interessante porque, na verdade, isso é meio instintivo da criança, né? Ela sabe que ela tem que se adequar, vou pôr aqui entre muitas aspas ali, à sua tribo, né? É um negócio meio antropológico. Então ela busca naturalmente querer aprender as coisas para sobreviver também, né? Tivéssemos há 10 mil anos atrás, todo mundo nômade, a criança tem que se adaptar rapidamente ao meio para poder sobreviver, né? Então, quando você ensina uma coisa que exige alguma habilidade que um adulto faz, ela fica. Eu ensinei meu filhinho a lavar a mão. Adora lavar a mão. Lava a mão. Toda vez fala, lava a mão, lava a mão. Mas qual é? Antes eu não entendia, né? Mas qual é a graça dele querer lavar a mão? Eu levava ele para lavar. Aí, lendo aqui, eu comecei a entender. Falei, ele quer essa habilidade, ele está buscando ela, né? Então, tudo que você ensina, que é uma coisa que adulto faz um pouco, assim, as crianças repetem, 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 porque elas é um instintivo sentir a vontade de dominar aquele processo. E a Montessori pegou isso, cara, assim, perfeito. Por isso que quando ela fala do trabalho e tudo mais, são todas atividades que a gente faz normalmente, mas que para criança é um leque de possibilidades e brincadeiras que ela acha 10 vezes mais divertido que brincar com um brinquedo, né? É muito interessante essa coisa do trabalho, né? De como buscar o trabalho. Achei muito, muito interessante. Eu vou contar um caso aqui. Teve uma mãe que estava aqui na Casa da Vida, daí o filho dela estava fazendo uma atividade, até posso mostrar a atividade, estou aqui embaixo agora. Ele estava fazendo atividade de costura. Então, a gente tem um material, vou mostrar aqui, para iniciar a criança na parte da costura. Uma caixinha, e daí dentro da caixinha tem a gavetinha, tem fio, tem a tesoura, e daí um dos trabalhos, uma parte do trabalho é a criança, né, corta o fio, e daí ela tem que botar o fio na agulha. Não sei se vocês conseguem ver, né, tem a agulha aqui, e ela tem que colocar o fio na agulha. E daí o filho dela, ela estava observando o filho dela, e o filho dela estava colocando o fio na agulha, e não é fácil para uma criança de 3 anos, né, colocar. Tem até o passa-fio aqui, que a gente ensina a usar também. E, e daí a criança, né, tenta, 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 daí ele conseguiu, colocou o fio. Daí depois que ele colocou o fio, ele tirou o fio. Ele foi pegar um novo fio, ele cortou o fio, aí tenta, 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 aí conseguiu. Daí ele tirou o fio. Ele foi jogar o fio fora. E a mãe dele estava bem do lado, né? E daí, enquanto ele foi lá jogar o fio no lixo, a mãe dele assim, mas Felipe, como que a gente incentiva a criança a ir até o fim? Tipo, até o fim da atividade, porque tinha que passar o fio e depois costurar. Tem um tecido para costurar. E daí eu falei, talvez, Luísa, seja mais importante nesse momento ele passar o fio do que costurar. Ele falou, é mais importante o processo do que o fim. Eu falei, isso, exatamente. Ela estuda Montessori
E ela pôde ver na prática isso, né? E algumas vezes, né, a gente está preocupado com a mão limpa, preocupado com que ele costure, preocupado... E a gente esquece que o processo é super importante, porque no processo, a criança, ela está se construindo, ela está criando essa habilidade. E o fim, óbvio que é importante, né? Mas muitas vezes para a criança nessa idade, o processo é muito importante. Por isso que ela repete, por isso que tem a importância da repetição no mundo Montessori para essas crianças, né, nessa idade. E a gente dá espaço para ela repetir. Outro ponto que eu acho interessante é que ela fala assim, né, que as atividades têm que ter sempre um propósito, né? Não é o movimento pelo simples movimento, né? Ela vai ali em busca de um propósito. Eu vejo sempre que, assim, né, em todos os trabalhos normalmente que tem na sala, tem um propósito, né, específico, né? Vai polir ali um material, né? Vai limpar alguma coisa, vai, né, lavar ali a louça, né, depois do lanche. E outra coisa que me chamou a atenção também nessa observação era um garotinho que estava regando as plantas, né? E assim, ele ficou, acho que a gente observa uma hora, eu acho que ele ficou uma meia hora, né? Ia lá, pegava o regador, botava pouca água e procurava a planta que não estava regada, regava, voltava, ia novamente lá, enchia mais um pouquinho, né? Se fosse um adulto, a gente queria terminar logo aquilo ali, então ia encher o regador o máximo que desse, né? Ia lá, aguar logo, né? Tudo de uma vez. E ele ficou naquele processo ali por uma meia hora no mínimo, né? Repetindo isso aí até, né, finalizar lá todo o trabalho dele, né? Então, assim, acho que ele tem um propósito, né? A criança realmente fica ali concentrada, né? E repetindo aquele trabalho, né, até concluir. Tem criança que às vezes fica trocando de roupa toda hora, tira a roupa, põe a roupa, tira a roupa. Você fala, mas você já está de roupa, não precisa tirar a roupa, não precisa tirar a camiseta, não tira a meia. A criança põe a meia, tira a meia, põe a meia, tira a meia. Ou ela tem uma... É bem comum isso, né? Com criança menorzinha, 2 anos, às vezes, né, 1 ano. Aí você brincou, né, com os blocos ali. Daí, vamos guardar, vamos colocar na caixa. Aí você começa a ajudar a criança, ela começa a colocar, daí ela coloca tudo. Aí botou todos os blocos na caixa. E daí, quando você está levantando para ir em um outro lugar, né, para fazer outra coisa, ela pega os blocos e começa a colocar de novo no chão. Daí você, mas, meu Deus do céu. E daí, não, vamos guardar. Você quer brincar mais? Não quero. Então, vamos guardar. Aí guarda, daí ela guarda tudo. Daí você está pronto para ir embora, ela começa a tirar. Você fala, não, mas não tira. A gente acabou de guardar. Mas na visão Montessori, às vezes o tirar, o colocar, o tirar, o guarda e põe, é o que ela precisa. Às vezes é mais importante o tirar os blocos e guardar os blocos na caixa do que realmente a brincadeira que os blocos propõem. E o Montessori, ele traz esses insights, né? Eu estava vendo aqui de uma das partes, um pouco mais para frente, que ela fala dos telaios da vida prática. Nossa, eu me entendi o que era o tal do telaio, pesquisei, procurei, mas o que é um telaio? Aí eu achei, agora que no fundo aí você tem uma Tá torrezinha de aqui, ó. telaios, né? Tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, É... então, aqui, né, ele são esses quadros, né? Eles são, tem vários, né? E cada um deles tem um fecho diferente. Então, esse, né? Não sei nem o nome desse em português. Tem o botão grande, tem o botão pequeno. Então, a criança pega isso aqui, leva para a mesa, ela tira, abre, botão, fecha o botão. Abre o botão, fecha o botão. Tem botão de pressão, tem a fivela, tem couro, tem o zíper, tem o velcro, tem o laço. Inclusive, tem uma criança que tirou o laço aqui, eu tenho que colocar de volta, porque o laço a gente apresenta com uma criança com perto de 5 anos, né? É mais difícil. Então, aproveitando que estou mostrando, aqui é a área de vida prática. Tem esses materiais, ali tem pano, um é para mesa, o outro é para o chão, o verde é para o chão. Hoje cai um monte de coisa no chão, um monte de água. Então tem um varalzinho e algumas crianças vão pendurar, você vê que elas penduram bonitinho, né? Põe o pregador, tem um pregador aqui, né? Pendura bonitinho. Tem algumas que estão, eu diria, em fase de desenvolvimento. Ainda não colocou o pano direito.
Tem a parte, né, de limpar o chão, o tapete. E aqui também bastante material. Usar a esponja, como usar a esponja, abrir e fechar, rosquear e desrosquear parafusos. Primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, mas que criança vai querer ficar rosqueando e desrosqueando? Que coisa mais sem graça, eu pensei. E não tem um monte de criança que fica aqui? Tem criança que fica horas a abrir e fechar cadeados, a parte dos prendedores, colocar, né, os prendedores, abrir e fechar frascos, abrir e fechar caixas, dobrar tecido, dobrar papel, e por aí vai. Tem a parte, né, das jarras, né? Jarra, do copo, por aí vai. Tem um monte de coisa. E isso são coisas que a gente pode fazer em casa. Então, a gente pode ter esse material, ou simplesmente a gente pode deixar numa estante que é baixa, acessível. Então, um pano para ela, uma vassourinha para ela. E uma coisa que, logo que eu vi o Montessori, para mim, não ficou muito claro, que eu deixava as coisas para Ju, ela era pequena, mas eu vou subir, mas eu não mostrava como fazer. Então, faltava a apresentação. Eu até apresentava, ou mostrava, ou falava, mas não era de um jeito muito efetivo. E daí eu fui aprendendo que eu tinha que mostrar como que usa. E o adulto, ele é basicamente isso. A função do adulto é ajudar a criança a usar o ambiente, a usar o material. Ah, vou mostrar aqui, aproveitar que eu tô aqui embaixo, vou mostrar o tapete para vocês, eu falo que é pesado. Imagina que uma criança de 2 anos e meio já tem que carregar esse tapete aqui, ó. Então, né, comparado com o meu tamanho, ele é um tapete grosso. Ele é um tapete pesado. E tem criança, às vezes a criança chega aqui, ela só carrega com ajuda, mas com o tempo ela vai carregar sozinha. Então, tem esforço, a ginástica já está incluída aqui. O que mais? Tem que subir que meu livro ficou lá em cima. O interessante, quando eu vi esse aqui, principalmente esse exercício da linha, né? Eu lembrei daqueles exercícios que as mulheres recebiam, mas aí vou por 2 gerações para trás aí, que era andar com os livros na cabeça, andar com uma postura equilibrada e tal, né? Depois até algumas modelos depois fizeram isso. Isso é coisa já bem antiga, já, de século retrasado, mas havia um propósito, né? Que era andar com elegância, andar reto, andar contido. E, e você vai percebendo que isso realmente tem que ser treinado, né? Ninguém vai fazer isso. Pode ser que a pessoa tenha uma predisposição para ser mais elegante, mais contida, mas o treinamento ajuda muito mais, né? Principalmente se pegar o período sensível correto. Acho que ela fala aqui que se você pega os períodos sensíveis, aí é tudo muito mais rápido. A criança absorve tudo, né? Então é interessante essa coisa de que muitos ensinamentos para trás não estavam tão errados e que a gente foi abolindo, sei lá, por quais motivos, né? E aí você, mais uma vez, prende a pessoa na cadeira e acha que tem que ficar imóvel recebendo conhecimento, mas sem prática, sem. Porque o conhecimento é só um jeito de você fazer as coisas no mundo físico, com movimento, com mexer, né? Então, se você não tem esse movimento treinado desde criança, quando chega na idade, você. Se você for um médico, você não acha nem a veia do paciente, que você não tem sensibilidade, não tem um bom olhar, né? Então, é bem interessante isso. É, é, e também, né, Selvagem, né, o menino de Aveyron, ele não andava nem ereto. Ele tinha, tipo, tentar ensinar tal, mas ele ficava curvado, ficava agachado.
E se a gente pensar, né, a absorção da criança é tão, né, é tão forte, ela é tão presente, né, nesse espírito que ela está vivendo, que ela está crescendo e ela vai absorvendo todo esse ambiente. A gente não ensina a criança a falar, por exemplo, né? A gente não põe ela num curso para aprender a falar. Simplesmente, né, por ela estar em contato com isso. Então, se ela está em contato com adultos que se movimentam com o ombro mais para trás, ela naturalmente ela vai criar essa postura. Inclusive, isso eu reparei já faz anos, né? Falei, nossa, eu como igual a minha mãe, eu ando igual ao meu pai, a gente imita. E, e tem detalhes, né, no andar, no comer, nesses movimentos, que a gente nem percebe. Porque às vezes, né, anda mais balançando o corpo, anda mais reto, o movimento das mãos, né? Quem tem amigo italiano, o italiano fala muito, né, com as mãos, e não são coisas ensinadas. Oh, agora eu vou te ensinar como gesticular. Na hora que você fala alguma coisa, você mexe a mão assim. A gente não faz isso. A criança, ela absorve. E se a gente traz para ela, né, bons modelos, né, se a gente é um bom modelo, na verdade, ela vai absorver. E se a gente é um bom modelo, ela vai absorver algo que é melhor. Mais comentários? Tem alguém que fala mais alguma coisa? Da repetição. No finalzinho aqui ela fala da livre escolha. Eu cheguei a falar um pouquinho, né, dessa parte. O, o mais importante, a nosso poder da inteligência, né? A nossa inteligência é basicamente a capacidade que a gente tem, né, de organização, capacidade que a gente tem, né, de escolher, de decidir. E esse exercício da livre escolha, hoje de manhã eu estava aqui com as crianças, né, ainda tinham chegado 3 já, e foi interessante que as 3 já foram para um trabalho. E elas não foram para trabalhos que eu sugeri. A gente falou, no Montessori a gente fala que é uma escolha autônoma. A criança veio e escolheu sozinha. Então, esse lugar que a criança ela sabe o que ela quer. Então, ela não chega badernando, não chega correndo, não chega despirocando, não chega virando, não chega imitando um dinossauro. Ela chega e, eu quero fazer material de matemática. A gente conta de 11 a 19. Eu quero fazer o mapa o quebra-cabeça dos continentes. Eu quero ir para a cozinha para comer. Então, é aquela escolha com propósito. E ela tem essa possibilidade de exercitando essa vontade, exercitando essa escolha, ela vai se tornar lá na frente um adulto que tem uma força de vontade muito grande, que tem uma precisão e um poder muito maior de escolha. Eu vejo para muitos amigos, né, muitos conhecidos, quando eu pergunto assim, mas o que que você quer? Eu falo, eu não sei o que eu quero. Mas o que que você quer? Meu emprego está mais ou menos, mas tá, se você não quer esse emprego, mas o que que você quer? Não sei. Então, né, esse lugar assim, o que que eu quero? O que que é importante para mim? E a gente trabalha isso, né? A gente pode trabalhar isso com a criança desde de pequenininha. Interessante que ela criou um macete para impedir que uma criança imite a outra, né? Eu estava vendo aqui que só tem um material, o material não se repete, né? Porque para evitar Um que exemplar. um pegue só porque o outro pegou. Ah, você pegou, sei lá, o telaio de botão grande, vou pegar um de botão grande também. Então, é interessante como esses detalhes que ela coloca, assim, essas pequenas coisinhas, você vê que ela refinou muito, né? Ela deve ter posto vários, sei lá, vários telaias igual, viu? Começou todo mundo, só pegou porque o mais velho pegou, então vou tirar isso. E aí, quando você vê na prática, fala, é verdade, se tivesse, sei lá, vários brinquedos, vários materiais iguais, assim que o mais velho pegasse, todo mundo ia pegar, não por livre escolha, mas porque estava, sei lá, tentando se adequar ali ao meio, né? Então ela vai refinando e fazendo, de certa forma, levando as crianças à livre escolha, né? Bem interessante esse macete que ela colocou nos É. materiais.
E isso é bem legal, né? Porque se a gente compara com a educação tradicional, na hora que a gente vai dar, vou dar recorte, né? Vai ter aula de recorte, a gente vai recortar, vai colar. Aí tem que ter uma tesoura para cada criança. E no Montessori, né, no ambiente aqui, tem um material que é de recortar. Tem um material que é o de botões, tem um material. E, assim, quando eu vi isso, eu falei assim, mas na hora que as crianças quiserem recortar, ou na hora que a gente quiser recortar, daí eu fui entendendo exatamente isso, né? Que é esse lugar onde ela vai escolher aquilo que é importante para ela naquele momento. Então, é um exemplar só de cada material. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cris. Tudo bem? Posso dar uma palavrinha também, conforme vocês estão colocando isso? Que me veio até Claro. lembrar também que, assim, quando a gente coloca até um material só, é até mesmo a gente está trabalhando também na criança o fator da espera. Acho que nada é na hora, no momento que ele quer, né? E esse fator, assim, para a vida do dia a dia é extremamente importante, principalmente hoje em dia, no qual nós vivemos num mundo assim extremamente mais assim agitado, né? E que as pessoas estão Imediatista. assim, exatamente, e que as pessoas estão querendo as coisas, como você falou, imediatista, e que a pessoa quer aquilo no tempo e na hora. Então, ela consegue até mesmo controlar, né? E aquilo que a gente vem falando já vários, você vem colocando também, né? Tem um autocontrole para que ela possa, assim, e a partir daí ela vai ter esse autocontrole e saber, não, agora não é meu momento, eu tenho que aguardar, então eu vou procurar uma outra área que possa me atrair também. E aquilo que eu estava até colocando ontem, né? Nós temos que essa não é obrigação, mas fazer com que as áreas sejam encantadoras, né? Exato. E que aí que a gente vem, e isso me fez lembrar quando Jefferson colocou, né, os materiais do refinamento, e realmente, quando ela pega o material, ela pode pegar esse material 20 vezes. Ela nunca vai fazer da mesma forma, né? Ela vai começar a observar isso. Ela mesma vai ter essa consciência de que o que eu peguei hoje não é igual ao de ontem. É um desafio para ele. E isso é uma coisa muito legal no Montessori, né? E que ela coloca até mesmo no livro, até tem uma parte que ela até coloca que entre linhas, né? Ela está colocando sobre isso, né? Que é o aperfeiçoamento e a consciência da criança, Exato. dela se conscientizar. Tem muitas sacadas, né, no ambiente Montessori, e com o tempo é um aprendizado que é para a vida, né? Nem eu falei, né, não tem pai perfeito, mãe perfeita, professor perfeito, é um constante aprendizado. Mais algum comentário, mais alguma coisa? Eu acho que a gente cobriu, assim, boa parte, pelo menos do que eu lembro, assim, do que eu grifei, cobriu boa parte aqui do capítulo. Uma coisa que eu achei interessante aqui, que eu tinha até visto também no curso seu de períodos sensíveis, é que as coisas têm que ser reais, né? Eu comprei aqui umas vassourinhas de brinquedo, não sei o quê. Falei, você comprou uma coisa do tamanho dele, porque eu fiquei só com essa ideia meio genérica, né? Ele não varreu nada, não fez nada. E aí, depois ela aqui explica até aqui na 103, que ela fala, ó, o segredo do aperfeiçoamento é usar material real. E ainda que seja uma vassoura pequena, não é essas vassourinhas que você compra na feirinha ou na lojinha de brinquedo. Tem que ser uma vassoura de verdade, só que com o cabo cortado. Mas ele tem que conseguir varrer efetivamente. Porque se não tiver um propósito, por mais que ele faça a repetição do processo, a coisa tem que ter um propósito. Ele sabe que tem que ter um começo e fim. Ainda que ele fique preso no processo até se aperfeiçoar. E com a vassourinha ele não estava rindo, não estava acontecendo nada, então ele até abandonou. Aí depois eu li e entendi. Entendi. Então, ainda que seja qualquer coisa que for fazer, tem que ser um material real, né? Tem que ser um copo de louça, tem que ser uma jarra de vidro, tem que ser uma vassourinha mesmo, uma vassoura
Aí eu entendi, porque senão ela não tem interesse em fazer, e ainda que ela faça, não tem nenhuma efetividade no final das contas, né? É, essa é uma grande sacada, né? Ser é uma atividade real e concreta. E real e concreta nesse sentido. É alguma coisa do nosso mundo, da nossa civilidade, da nossa cultura. Muito bem. Chega por hoje? Então, a gente vai para o próximo capítulo, generalidades sobre a educação sensorial. E daí fica para ir, né? 14 dias. E a gente pode mandar no grupo, se vocês quiserem. Pode mandar uma pergunta, uma dúvida, alguma coisa que leu. Tinha alguém dado sugestão para colocar as partes grifadas. A gente pode tirar foto e mandar no grupo também. Eu vou ver se eu lembro o pessoal um pouquinho antes, um dia antes, na semana, para o pessoal vir. Bom, uma boa noite para todos, para todas. E até a próxima. Boa noite, gente.